Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a definição do conceito de Estado. Para tanto, nós vamos pegar o dicionário de política de José Pedro Galvão de Souza e vamos ler o verbete que consta neste dicionário, não é? Antes de nós entrarmos na obra em si, eu gostaria de prestar um esclarecimento aqui. A ideia de Estado é uma ideia muito recente, não é? Os Estados nacionais atuais, eles têm uma ligação com os estados formados a partir do século XVIII, XIX. A ideia de Estado está diretamente atrelada à ideia de soberania, de pátria e de instituições, poderes, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que se autorregulam, digamos assim. Bem, uma característica do Estado, portanto, a partir do momento que a gente tem a ideia de soberania e de pátria vinculado, portanto, de limites definidos, limites fronteiriços em termos de quilometragem, não é? Nós temos também atrelado a esta ideia de nacionalidade, ou a ideia da pátria, como queiram, ou do Estado, a ideia das reservas naturais, como água, petróleo, biodiversidade, etc, etc. Ora, uma das características muito marcantes da proposta do Estado mínimo, que nada mais é do que um Estado mundial, o Estado mínimo é precisamente o Estado mínimo proposto pelo liberalismo, não é? É precisamente a proposta da destruição da soberania nacional, portanto da ideia de Estado, para a construção de um Estado supranacional. Quando se fala em Estado supranacional, o leigo não tem muita noção do que isso significa, porque, na verdade, na cabeça dele, ele trabalha ainda com uma noção de Estado do século XIX, do século XVIII. O que está acontecendo no mundo inteiro, em muitos países, é exatamente a destruição do modelo de Estado que foi implantado a partir do século XIX para a criação de um Estado supranacional invisível. O Estado que todos nós vivemos é visível. Ele tem poderes constituídos e eleitos. O Estado supranacional é invisível. Ele não tem nem poderes constituídos, nem eleitos. O que está acontecendo hoje no governo da suposta direita, quando eu digo suposta é porque ela é falsa, ela é uma direita que foi fabricada, é uma direita forjada, que veio para cumprir uma agenda, exatamente a mesma agenda que a esquerda já vinha executando, e que não tinha condições de levar a cabo. Essa suposta direita brasileira, deste governo agora, falso de direita, está simplesmente vendendo todo o projeto de privatização que eles estão vendendo como projeto de privatização brasileiro, onde as reservas subsolo, as reservas naturais, o desmonte institucional, né, das três instituições do Estado, o desmonte constitucional que está sendo feito. Na verdade, o pano de fundo de toda essa questão é: este governo de Jair Bolsonaro está simplesmente destruindo o Estado nacional, ou aquilo que se entende como Estado, para, a partir desta destruição, fazer emergir um novo modelo de Estado. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, e talvez as pessoas, a grande maioria, porque muitas pessoas já perceberam que está em curso, né?
a grande maioria só vai perceber o dano nocivo e altamente letal à ideia de soberania brasileira e de Estado, mais do que soberania de Estado, assim como levaram 15 anos para perceber que o Lula era um crápula. Não é? Bem, então vamos aqui neste verbete da obra do Dr. José Pedro, analisar o verbete A Ideia de Estado. Tá? Fica aqui o registro, portanto, de alguma coisa sobre a qual eu venho falando há muito tempo, e que é: o Brasil foi tomado por uma elite oligárquica, mafiosa, desde 1822. Essa elite mafiosa dirige o país da forma mais perversa possível, porque o Brasil vai fazendo uma sequência de revoluções de uma forma completamente silenciosa, ou quase que silenciosa. As mutações no Estado brasileiro não são feitas como são feitas nos outros países, onde você tem um golpe de Estado, digamos, sanguinário, né? E existe uma ruptura da ordem. Não, tudo aqui é feito, todas as rupturas da chamada ordem são feitas dentro da chamada normalidade democrática. O Brasil é a aberração da aberração. Uma das grandes dificuldades de estudar a história brasileira reside precisamente nisto, porque o país é dirigido por uma elite oligárquica. Elite, há vários tipos de elite. Elite oligárquica é aquela elite ligada à máfia, às sociedades secretas. Existe, portanto, uma elite oligárquica, mafiosa, bandida, que atua por trás dos bastidores da nação desde 1822. É um projeto de longuíssimo prazo para fazer concretizar a chamada República Maçônica Universal. Nós chegamos num momento histórico em que parece que o projeto no qual eles investiram por quase 200 anos vai adquirir praticamente os seus contornos definitivos, permitindo ao Brasil passar por uma fase da qual, uma vez ele colocado dentro dela, ele praticamente não tem mais como sair dela, como recuar dela. Reitero mais uma vez que o chamado projeto de privatização brasileiro nada mais é do que a colocada em curso da criação de um Estado, do Brasil dentro de um Estado submetido a um Estado supranacional invisível. E o que está sendo feito sobre a proposta de privatização e de dar eficiência ao Estado é simplesmente a destruição daquilo que nós entendemos por Estado. Uma vez que o Estado seja destruído, o Estado que foi criado, construído a partir do século XIX, então o que é que vai ser construído em seu lugar? Esse é o ponto. Bem, vamos à obra. Estado é uma unidade política e jurídica estável, resultante da reunião de famílias e outros grupos no mesmo território, aí constituindo uma sociedade independente, que, sob a direção de uma autoridade suprema, visa a realizar o bem comum. Estado é o termo procedente do latim status, e em Roma designava a situação jurídica da pessoa, status da liberdade, status civis, status da família, ou seja, status é alguma coisa que indica a situação do homem livre, de cidadão romano, de membro de uma família,
não sujeito a poder alheio. Ao definir o direito público, dando-o como pertinente à coisa romana, o Ulpiano ofereceu motivo, Ulpiano no século II d.C. Ulpiano ofereceu motivo a vários autores para afirmarem que aí se encontram as raízes remotas do significado político do termo. Então veja, no início, a ideia de Estado designava uma situação jurídica da pessoa, não é do governo, hein? A ideia de Estado, portanto, indicava que a família não está sujeita a nenhum poder alheio. Atualmente, a cada dia mais, o Estado vai se arvorando poderes para mandar nas famílias. Há vários ministros deste governo, como do governo da esquerda, mas embora os governos da esquerda não fizeram 1/3 de aparelhamento ideológico do que este governo está fazendo. Este governo agora, inclusivamente, tem como critério para aceitar indivíduos o critério religioso. Bem, política e religião, o Estado é laico. São coisas distintas. Mas de qual religião nós estamos falando aqui? Que está sendo usada como critério para dizer que há um empoderamento de direita dentro do Estado. Para além da mistura de política com religião, o Estado legisla para toda a população. Ele não legisla para uma religião em especial. Tampouco pode transformar as políticas públicas em políticas religiosas. Novamente repito, o que nós estamos vendo é a destruição de todo e qualquer conceito de Estado, aqui num sentido técnico do termo, jurídico, filosófico, político. Ora, voltando, com o sentido de categoria social, o termo Estado foi usado na França até as vésperas da Revolução Francesa de 1789. Os estamentos sociais, que eram clero, nobreza e povo, constituíam os estados, em que se estruturava a sociedade e cuja representação junto do poder se fazia em órgãos próprios, os estados gerais e os estados provinciais. Da antiguidade grega até meados do século XVI, foram vários os termos empregados para designar a sociedade política, tais como polis, civitas, república, reino e império. A partir do lançamento do livro O Príncipe de Maquiavel, do século XVI, XV e XVI, livro escrito somente, editado pós-mortem do autor em 1532, o termo Estado foi ganhando cidadania na chamada literatura política. Nesse texto do Príncipe de Maquiavel, a palavra Estado caracteriza a sociedade política detentora de poder de império, independentemente de qualquer regime ou forma de governo. Compreende-se assim por que Maquiavel tem escrito sobre o Estado de Firenze, que é equivalente ao Estado-cidade, como existiam na Grécia, a polis, ou a chamada civitas, em Roma. Ora, existe uma aturada perquisição nos autores sobre a caracterização do Estado ao longo da história. Para tanto, remonta-se às tribos primitivas, recorrem-se às civilizações da Antiguidade Oriental, os egípcios, os assírios, os babilônios, hebreus, fenícios, os medo-persas, os hindus, os chineses. Recorrem também à Antiguidade Clássica, os gregos e os romanos.
esquadrinha-se a Idade Média em busca dos traços específicos da entidade estatal. Onde se manifeste um poder soberano, a reger um agrupamento humano, estavelmente assentado sobre um território, pretende-se que haja Estado. Então veja, Estado, dizem, é onde se manifesta um poder soberano que rege um agrupamento humano assentado sobre um território. Essa visão, ou essa conclusão, é contestada por vários autores, sobretudo por aqueles que argumentam no sentido de que só é possível falar de Estado quando a institucionalização do poder permite considerá-lo como uma estruturação de órgãos, funções e competências distintos de quem o detém, como assinala Georges Bordeaux na sua obra Tratado de Ciência Política, de 1949. Então, o que o professor está colocando aqui? Galvão de Souza. É possível ter um poder soberano que atua sobre um determinado número de pessoas, sem que a gente tenha a ideia de Estado. Há inúmeras tribos nômades, por exemplo, na Turquia, na Arábia, na Índia, na China, que eram dirigidas por poderes soberanos, né? O chefe da tribo, o clã da tribo, ou mesmo um monarca. Os beduínos, por exemplo, os ciganos, né, que têm uma vida nômade, eles não estão concentrados a um território geográfico. Então é preciso distinguir que pode-se ter um poder e não haver Estado. Tá? Esse é um campo de distinção muito interessante. Um outro campo de distinção é o seguinte: hoje nós pensamos que todo e qualquer Estado precisa de partidos políticos para tocar o Estado. Ora, nada mais ilusório. Os partidos políticos são uma invenção muito recente na história da humanidade. A maior parte do Ocidente, da história do Ocidente, viveu sempre sem partido político, porque era um outro modelo, né? Então vamos continuar. No sentido que lhe é dado atualmente, Estado é uma criação moderna que mais se aproxima dos antigos impérios orientais, o egípcio e o persa, notadamente, da polis na Grécia e da Civitas em Roma, ou do Império Romano, que da sociedade política medieval. O que ele quer dizer é o seguinte: é um erro crasso dizer que a ideia de Estado moderna foi originária a partir do feudalismo, digamos assim. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O feudalismo, os governos feudais, nunca foram modelos de Estado. A sociedade política medieval, então veja, é possível ter um tipo de formação de sociedade política que não esteja conformada na base do Estado. Por que essas distinções são importantes? Porque eu iniciei o programa dizendo que a ideia de governo mundial é um Estado invisível. Tá? E a grande dificuldade das pessoas é exatamente perceber essa grave distinção, porque ela não consegue visualizar o Estado. Não consegue porque não é um modelo. O governo mundial não vai ser um Estado geográfico. Não vai ter uma capital, digamos. Não é? Não vai ter todos os poderes que regularizam dentro de uma mesma geografia os poderes sociais. Agora, como a história também mostra, nós podemos ter
diversos tipos de poderes, né, ou de organizações políticas, de institucionalização do poder, sem que exista a ideia de Estado formal. Então veja, o Estado incorpora o poder, mas o Estado não é o poder. Isso é muito diferente. Então, o poder pode ser exercido de várias formas. O Estado é uma delas. A configuração que está sendo colocada no século XXI do governo mundial é uma coisa completamente diferente. Voltando. A sociedade política medieval se caracterizava pela fragmentação da soberania, de que é exemplo típico o regime feudal, e pela acentuada descentralização levada a efeito por grupos ou órgãos não estatais. Os senhores feudais, nos limites de suas terras, ditavam normas para os habitantes do domínio que lhes pertencia, arregimentavam tropas, faziam a guerra, mantinham policialmente a ordem interna, cobravam taxas e por vezes chegavam a cunhar moedas. O senhorio privado tinha funções públicas, o domínio gerava soberania, domínio sobre aquela terra. Mesmo esse domínio era muito limitado, hein? Então a igreja, com o poder sobre o espiritual, reconhecido pelos soberanos temporais, incumbia-se da educação e da assistência social. Veja, hoje no Estado moderno, quem se incumbe da educação e da assistência é o Estado. Então veja que na Idade Média era diferente, é a igreja que se incumbia disso. As chamadas corporações de ofício, a essas corporações estavam entregues a regulamentação e a organização do trabalho artesanal urbano, compreendendo os salários e os preços dos produtos, cabendo-lhes igualmente orientar o ensino profissional. Veja que isso não existe, isso é na sociedade medieval, isso não existe no Estado. O Estado é que regula o trabalho, né, e, de certa forma, induz ao preço. Então veja que nós não podemos falar em Estado aqui, porque as funções de saúde, segurança, educação, né, teoricamente que dizem que são as funções básicas de um Estado, não estão presentes na Idade Média, em nenhum modelo feudal. Ora, o que restava então para o Estado? Se o Luís XIV, rei da França do século XVII, atribui a ele a frase "o Estado sou eu", como expressão do absolutismo, o mesmo poderia ter sido dito por um rei da Idade Média feudal, mas com propriedade, exatamente para significar a ideia oposta à do absolutismo. O monarca absoluto não podia agir por si só. Para governar e administrar, ele precisava dos seus ministros, dos intendentes e dos funcionários. Ao passo que, se coubesse falar em Estado na Idade Média, se deveria reconhecer que ele se concentrava na pessoa do rei, cuja autoridade era princípio de coesão social, mas cujas funções eram mínimas. Como diz Frederico Freyre, aplicar as relações de poder nos séculos XI, XII e XIII. O termo de Estado é um anacronismo, e é mesmo. Então não se pode falar em Estado feudal. Tá? Havia, é verdade, qual reminiscência do Estado da Roma Imperial, o Santo Império Romano Germânico, estendendo sua autoridade, pelo menos teoricamente, sobre vários reinos e unidades políticas menores, no âmbito da cristandade.
O Sacro Império não tinha, porém, uma institucionalização efetiva. Era a transposição de uma experiência brilhante da antiguidade para as realidades novas da Europa cristianizada. Isso depois de Carlos Magno, evidentemente. O imperador era comparado à lua e o papa ao sol, indicando-se assim a subordinação do poder temporal ao poder espiritual, e fazendo-se refletir na ordem política a unidade assegurada pela Igreja na ordem religiosa. Já no século XII, desponta no panorama europeu essa entidade que hoje chamamos Estado. Foi no reino da Sicília, quando governado por Frederico II da Suábia, portanto século XII, que ainda criança herdou esse reino. Frederico herdou esse reino em 1197, e depois ele veio a ser também imperador alemão. E muito pouca gente sabe que a Itália fazia parte do Império Alemão, num determinado momento. Naquele seu domínio do Mediterrâneo, Frederico II da Suábia instituiu uma organização política centralizadora e burocrática. Esse modelo que Frederico II da Suábia imprime naquela altura, no século XII, era um modelo de organização completamente desconhecido. Ele inova. Essa é a razão pela qual autores pontuam aqui as bases dessa entidade que hoje a gente chama de Estado. Foi o aparato burocrático e centralizador que foi criado ali. Manuel Garcia Pelayo, na obra chamada Frederico II da Suábia e o Nascimento do Estado Moderno, lançada em 1961, mostra isso claramente, né? Que é o Império Alemão que cria ou lança as bases daquilo que vem a ser chamado de Estado. A Alemanha terá sempre uma grande atuação no sentido da formação da ideia de Estado. Com a Renascença, começam a modificar-se sensivelmente as concepções relativas à sociedade política e ao poder. Essas modificações, a bem dizer, tiveram início no século XIV, com a crise da escolástica marcada pelo nominalismo, com o pensamento revolucionário de Marcílio de Pádua e de Guilherme de Ockham, e com a prepotência brutal de Filipe o Belo, o rei da França. Filipe o Belo foi o rei que mandou extinguir a ordem dos Templários, que imprimiu novo sentido à realeza, destituindo-a de sua superior missão arbitral para descer ao nível de uma política de ambições e de interferências perturbadoras nas relações sociais submetidas às razões do príncipe e mais tarde às razões do Estado. Então veja, figuras centrais da formulação da ideia de Estado. Nós temos o imperador Frederico II da Suábia, temos Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham e a França, o rei francês Filipe o Belo. Até então, os senhores feudais, os monarcas feudais, não interferiam, não arbitravam, eles exerciam uma política, mas essa política não interferia nas relações sociais. Esses indivíduos, Guilherme de Ockham, eles vão criando subsídios para que os senhores passem a ter poderes que eles não tinham, de modo que eles passem a interferir nas relações sociais. E a sociedade passa, portanto, a ficar
submetida ao controle, em primeiro lugar, desses senhores, ou dos príncipes, ou dos reis, ou dos monarcas, e depois esse controle é passado para o Estado. Bem, a primeira parte do livro famoso de Jacob Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, tem por objeto e título o seguinte: o Estado como obra de arte. A razão de Estado, a chamada razão de Estado, de Maquiavel, ficará dominando a política moderna. O mecanicismo, portanto a ausência de qualquer parte da transcendência, que terá por grandes expoentes Kepler e Galileu, é aplicado por Francis Bacon, no século XVI, ao estudo das sociedades humanas. Empreendimento este no qual se pode ver a instauração magna da modernidade. Note-se também que foi à luz de uma concepção mecanicista e naturalista que Thomas Hobbes escreveu o igualmente famoso livro Leviatã. E ele simboliza antecipadamente o Estado totalitário. Joel Solari assinala, ao lado do empirismo de Bacon, reduzindo o conhecimento às sensações, o racionalismo de Descartes, deduzindo a realidade das ideias claras e distintas. A questão aqui em Descartes é que o mundo passa a ser visto como real a partir da perspectiva pessoal. Evidentemente que se você considerar que o Estado hoje determina, o Estado moderno, o que o sujeito pode ou não pode fazer, né? O que vai ser ou não vai ser consumido. Veja, a Associação de Médicos, há décadas, determina qual é o alimento que faz bem e qual é o alimento que faz mal. Eles andaram perseguindo ovos de galinha durante tempos. Café, vinho. Mudam os lobbies, mudam os pareceres dos médicos. Mas qual é o problema disso? É criar uma interferência na própria cultura. Então as pessoas que comiam ovo passam a não comer ovo porque o médico fulano de tal, famosão, diz que o ovo faz mal para a saúde. Tempos depois, eles mudam de opinião como quem muda de roupa. O que é que nós temos por trás disso? Um laboratório, uma experimentação, onde eles vão experimentando, fazendo uso da academia, da ciência, para controlar a vida das pessoas. É a ideia da interferência do Estado nas relações sociais. É preciso entender as grandes diferenças dos períodos históricos. Bem, então, ambos abrem, Bacon e Descartes, as portas para o idealismo, o chamado idealismo de Hegel. O idealismo vai atingir o seu ponto máximo em Hegel, cuja filosofia leva o Estado à máxima exaltação. Então Hegel é o grande teórico da ideia de Estado. Veja que é a Alemanha novamente. Em seguida, a Guerra dos 30 Anos, os tratados de paz de Westfália, no século XVIII, portanto, século XVII, 1648, dividiram a Europa em estados soberanos, cujas confrontações seriam submetidas ao princípio do equilíbrio das potências. Então, esse tratado de paz já é um tratado onde as nações já emergem mandando na vida da sociedade, interferindo na vida da sociedade. Foi depois da Revolução Francesa, em 1789, revolução essa maçônica, vamos lembrar sempre, que o Estado adquiriu os contornos e o fundo ideológico característicos da modernidade política. Sua centralização ultrapassou o da monarquia absoluta. Então, uma coisa que muito pouca gente sabe é que o Estado que emerge depois da Revolução Francesa
ele é um Estado muito mais tirânico e ditatorial e centralizador do que foram as monarquias absolutistas. Se pegassem o pior monarca do mundo, o poder que aquele pior monarca do mundo tinha não era nem um pouco equivalente ou equiparável ao poder que um presidente terá nos Estados modernos, ou um primeiro-ministro. Ora, então depois da Revolução Francesa, o Estado adquiriu os seus contornos, com os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. Com a militarização, existe uma condição sine qua non para manter toda a ideia de Estado moderna. Você tem que ter um aparato militar que mantenha aquilo ali, para reprimir a população, de uma forma ou de outra. E essa centralização ultrapassou a monarquia. E essa centralização foi extremamente aperfeiçoada por Napoleão Bonaparte. O chamado constitucionalismo liberal, portanto a criação das constituições, passou da França para outros países. Sendo que esse modelo francês, no que diz respeito aos povos peninsulares, ficou consolidado na chamada Constituição de Cádiz, que foi tecida na Espanha. Então o constitucionalismo liberal passou da França para outros países, entre os quais cumpre destacar a Prússia, preparada por Frederico II, que foi rei de 1740 a 1786, para receber a armadura burocrático-militar que lhe deu Stein. Então, na Alemanha, esse crescimento do Estado se enquadrou nos moldes do chamado Estado de Direito, sobrevindo posteriormente às circunstâncias políticas propícias ao aparecimento do Estado totalitário. Então perceba, o Estado já nasce, quando ele já nasce mandando nas pessoas. E com o passar do tempo, ele vai simplesmente cada vez mais comendo o naco dos poderes sociais. O Estado totalitário é o Estado que controla completamente a sociedade, a cultura, o pensamento, o sentimento, a religião, tudo. O Estado, como toda a sociedade, decorre primacialmente da natureza social do homem. Estabelece-se e organiza-se mediante uma vontade fundacional. Tem, no entanto, características próprias, pois é uma entidade modal, ou seja, um modo de ser da sociedade. Então veja, o Estado é um modo de ser da sociedade. Quando o Estado passa a querer mandar na sociedade, ele já não é uma entidade modal. Ele é uma entidade matricial. Então, quando o senhor Jair Bolsonaro e os seus ministros vêm dizer, em prol da defesa da família, que o Estado vai mandar no modelo de família, nós estamos diante de um modelo de Estado totalitário, fazendo a mesma propaganda cínica e ideológica e mentirosa de todos os Estados totalitários. Então eu entendo o seguinte, o Estado, como entidade modal, ele é um modo de ser da sociedade. Aí o Estado reflete aquilo ali. Ele reflete a sociedade. Quando o Estado passa a querer controlar a sociedade e o Estado passa a ser a sociedade, é uma inversão completa das coisas. É a destruição completa, inclusivamente, do conceito de Estado. Vários são os elementos componentes do Estado, nos quais os autores costumam distinguir pressupostos necessários e elementos essenciais. São dois os pressupostos necessários: território e povo. Então veja, o que está acontecendo no Brasil. O governo mundial está suprimindo toda a ideia de território, de nação, de fronteira física, geográfica. E o povo passa a ser controlado pelo Estado, a cultura, a sociedade. Então, os chamados pressupostos necessários, que são os elementos que compõem o Estado, veja que na ideia de um governo mundial ele não existe mais. O território é indispensável à existência do Estado, por constituir o espaço dentro do qual se exerce a jurisdição estatal.
O território é o limite físico do poder jurídico. Ele compreende os territórios, o espaço terrestre, fluvial, lacustre, marítimo, aéreo e ficto. A delimitação do território do Estado possibilita a eficácia da soberania e a estabilidade da ordem. Sobre o território, o Estado tem um imperium, ou seja, um poder de mando igualmente exercido sobre as pessoas e as coisas nele existentes, e não o dominium. O Estado não é proprietário do território. Em algumas legislações, porém, o Estado é proprietário do subsolo, como é o caso brasileiro, correspondente aos espaços terrestre, fluvial, lacustre e ao mar territorial. Então veja o seguinte, na ideia de governo mundial, nós não temos, os dois pressupostos, território e povo, já foram implodidos, né? E a privatização conduzida pelo senhor Paulo Guedes está terminando de implodir toda a ideia de território, que é indispensável à existência do Estado. Uma vez que ele dá as legislações de propriedade de subsolo para corporações transnacionais, significa que o limite físico do poder jurídico brasileiro também foi implodido. E o Brasil vai começar a ter a sua justiça atrelada a algo que não é nacional, é supranacional. Portanto, a ideia de soberania e a chamada estabilidade da ordem democrática não existem mais. O povo, que é um outro pressuposto, é a coletividade humana que abrange todos os habitantes, nacionais e estrangeiros de um país, sob a jurisdição do Estado. Em face do poder estatal, o povo apresenta-se sob dois aspectos. Um, como membro passivo, é objeto da atividade política do Estado. Dois, como membro ativo, ele toma parte na atividade política do Estado. É quando o indivíduo é povo e quando ele, na condição de povo, candidata-se a um cargo político. Bem, não há confundir povo e massa. Massa é uma mera multidão de indivíduos. Para ter condições de participar efetiva e eficazmente da vida política, o povo precisa ser respeitado na sua formação histórico-natural. Portanto, conjunto de famílias e outros grupos sociais que ao longo do tempo foi sedimentando valores espirituais e culturais, solidarizando gerações, despertando a consciência de tradições comuns, definindo a nação. Povo assim considerado é a base sólida da estrutura do Estado, e não um mero agregado multidinário de indivíduos à mercê de manipulações próprias de regime de massa. O que está sendo colocado hoje no Brasil, neste governo desta falsa direita, não é o conceito de povo, é o conceito de massa. Em toda a sociedade, o poder é imprescindível, máxime na sociedade política. Fenômeno constante em qualquer agrupamento humano, cabe-lhe a função de coordenar as atividades, unificando as vontades e os esforços, e de fazê-los convergir para um fim comum. No tocante ao Estado, o poder é o elemento de maior expressão. Bourdieu chega a dizer na obra citada que na organização política das sociedades o fenômeno principal não é o Estado, é o poder. De fato, ele tem razão. O poder exerce-se dentro do Estado, mas não só. Então, o Estado não é o poder. É preciso separar uma coisa de outra coisa. E o que está acontecendo agora, com a destruição dos Estados, o chamado governo mundial não é um Estado normal. Ele é um poder. Isso é infinitas vezes pior do que qualquer Estado totalitário. Ao poder soberano, vale dizer, supremo em sua ordem,
cabe assegurar a unidade da sociedade política, dando coesão às partes integrantes. O que caracteriza o poder do Estado é o fato de ser um poder maior na ordem temporal. Mas soberania política não significa poder total, ilimitado. Como o Estado existe para o homem que o antecedeu, ao organizar-se deve levar em conta o direito natural, que lhe condiciona as normas jurídico-positivas. 2. Os poderes dos grupos sociais, ou seja, a soberania social, na linguagem de Vázquez de Mella, que se amparam no direito natural de associar-se. 3. As normas que regem os interrelacionamentos dos Estados independentes, expressas em cartas e tratados, a vincular seus signatários. Desta forma, o poder soberano é poder limitado, relativo. As pessoas confundem, elas acham que poder soberano é um poder absoluto. Não. Todo poder soberano é limitado. Ele é relativo a alguma coisa. Concretamente, essa limitação se efetiva garantindo-se as autonomias sociais. Ora, mas a partir do momento que o povo não tem autonomia social mais, que o Estado retirou toda a autonomia, então veja que o poder, até a ideia de poder soberano, ela é atingida. Esse poder soberano passa a ser ilimitado. Como Deus, ele é absoluto. Né? Então, o poder soberano deve coexistir com os outros muitos poderes dos grupos intermediários que exercem a soberania social no âmbito que lhes é próprio. Não há diferença de essência entre a autoridade dos que dirigem esses grupos e a do Estado. Em qualquer deles, há poder de mando e comando que varia de acordo com os fins e peculiaridades de cada agrupamento. Evidentemente, o poder do Estado é mais amplo e mais forte que o das demais autoridades sociais. Trata-se, porém, de diferença de grau e não de natureza ou essência, dado que a autoridade estatal é hierarquicamente superior a todas as outras. Mas é na medida em que são respeitados e assegurados os poderes dos grupos sociais que se frustra a possibilidade de arbítrio do poder do Estado. Ademais, considerar o poder soberano um poder absoluto é colocar o Estado acima do homem, subordinando-o, consequentemente, o fim do homem ao fim do Estado. Isso é o que caracteriza um governo totalitário, quando a vida humana, pessoal ou coletiva, está submetida ao poder do Estado. Então, nenhum Estado pode dizer qual é a religião que a pessoa vai ter, nenhum Estado pode dizer qual é a roupinha que ela vai usar, nenhum Estado pode dizer que a menina vai usar rosinha e o menino vai usar azulzinho. Quem manda no filho é a família, não é o Estado, não. Né? Então, esse governo dessa falsa direita brasileira é um governo criminoso, ditatorial, porque ele está usando de uma retórica barata, usando a ideia das famílias, para dizer que ele, governo, pode mandar nas famílias e orientar as famílias em como elas devem educar os seus filhos. Não pode, não. Nenhum governo pode fazer isso, não. Nem da direita, nem da esquerda, nem do alto, nem do baixo, nem de cima, nem de trás. Nenhum governo pode fazer isso, não. Ora, o fim a que o Estado deve tender é a realização de um bem que alcance e satisfaça a todos, o chamado bem comum, ou seja, o conjunto de condições externas adequadas a permitir o pleno desenvolvimento dos homens, das famílias e dos grupos sociais, integrantes da sociedade maior. O governo brasileiro nunca permitiu a ideia do bem comum, no sentido pleno do termo. Ele interfere em tudo. Incumbe ao Estado proporcionar essas condições, utilizando para tanto os meios próprios, especialmente mediante a ordem jurídica. O Brasil nunca foi um país capitalista, ou tem o chamado capitalismo de Estado. Não é capitalismo de Estado, é capitalismo de país ditatorial. Comunista, nazista, fascista, socialista, tanto faz.
né? O direito é indissociável de qualquer estrutura estatal. Então, ao pensar em Estado, pensa-se em lei. A convivência social, para se desenvolver num clima de ordem e segurança, precisa ser regida por um conjunto de normas legitimadas por princípios que, independendo da vontade humana, deitem raízes no ser do homem, vale dizer, os princípios do direito natural. Desta maneira, a justiça e a paz terão bases seguras para, por meios e modos diversos, vitalizar as relações sociais. Uma ordem jurídica desvinculada do direito natural acaba produto da vontade arbitrária do legislador, produto da força unipessoal ou da força do número. O Estado vem a tornar-se fonte única do direito, ao qual formalmente também se submete, mas que ele pode alterar a qualquer tempo por ato de vontade do legislativo. Então veja, a função do legislativo não é ficar criando lei, cada vez mais lei, para atender interesses corporativos, lobísticos. O Estado tem lei, mas não é a função do legislativo ficar legislando só para criar lei. O legislativo tem outras funções que no Brasil praticamente nunca são exercidas. Todo mundo pensa que um deputado está ali para criar lei. Também ele está ali para isso. Mas para que mais? Então, desta forma, ou seja, o Estado vem a tornar-se fonte única do direito, o Estado se submete também à lei. Dessa forma, o próprio Estado democrático de direito, encharcado de positivismo que tem em Kelsen, o seu oráculo máximo, reduz-se a um sistema de normas, pretendendo-se ademais que todo direito é direito do Estado. Esse reducionismo kelseniano, esvazia o Estado de conteúdo ético e, ao prendê-lo ao logicismo normativo, esteriliza com o formalismo a força vital do direito. A dimensão jurídica do Estado deixa de ter no direito o instrumento de realização da justiça. Há muito que se diga sobre isso aqui, hein? Então eu posso ter lei, o Estado, direito, e a aplicação do direito não ser necessariamente uma realização da justiça. O governo da falsa direita brasileira, sobre o pretexto de que o Supremo Tribunal Federal, de que os juízes do Supremo são indivíduos corruptos, está fazendo todos os esforços para desmontar a instituição do Supremo Tribunal Federal. Outro dia, um desses movimentos qualquer, organizado de rua, eu já não me lembro mais qual, veio dizer que eles não estão propondo a derrubada do Supremo. Claro que eles estão propondo a derrubada do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que eles estão propondo. Porque se eles não estivessem propondo isso, eles proporiam, por exemplo, que o Senado fizesse o impeachment dos ministros do Supremo. Então, quando você ataca as instituições do Estado é como se fossem as colunas e as vigas de uma casa. Quando você ataca as instituições do Estado, você está demolindo a própria ideia de Estado. Não é? Ora, uma vez que você está demolindo a ideia de Estado, você vai criar o que no lugar? É um fato inegável que os ministros do Supremo Tribunal Federal são imorais. Têm tido atitudes absolutamente atrabiliárias há tempo. Por outro lado, não se pode confundir o ministro com o STF, que foi o que Lewandowski fez outro dia, quando um sujeito criticou o Supremo
ele mandou prender o sujeito porque ele é o Supremo. Então os próprios caras acham que eles, juizecos, são a instituição. É preciso separar a instituição das pessoas que compõem a instituição. E no Brasil isso tem sido confundido full time, propositalmente. Porque o que existe por trás dessa confusão, nada inocente, é um golpe de Estado. Um golpe de Estado que está em pleno galope. Em pleno galope. O Brasil está tendo o seu Estado completamente erodido e vai surgir no local dele uma outra coisa. E a população não se deu conta disso ainda. A hora que ela se der conta, Inês é morta. O negócio já foi feito. Então, tem o Estado, voltando, no âmbito que lhe corresponde, o nimbo das atribuições para propiciar aos homens condições mediante as quais alcancem seus legítimos objetivos, dignificando a própria vida. Isto, porém, supõe a organicidade social, com respeito à autonomia dos grupos naturais históricos que formam a sociedade política, a qual está muito longe de se confundir com o Estado, ou ser criação do Estado. A este cabe coordenar os grupos em vista do bem comum, sem jamais interferir na órbita de ação que lhes pertence, aí se aplicando o princípio da subsidiariedade. Bem, o Brasil não tem esse princípio de subsidiariedade. O Estado interfere em tudo, até na economia. O impulso dos Estados para o totalitarismo, mesmo quando não se inspirem numa ideologia totalitária, procede da desordem individualista e da desvalorização dos grupos intermediários. Quanto mais são estes reduzidos em sua atuação, se não mesmo anulados, tanto mais cresce o poder do Estado e se dilata a esfera de suas funções. É o que se tem verificado no Estado tecnocrático, última versão do mecanicismo naturalista que deu origem ao Estado moderno. Bom, o que está acontecendo agora, eu fiz um Conselheiro Acácio outro dia sobre a antipresidência de Jair Bolsonaro, que é um conceito técnico. É exatamente isso. É quando o Estado começa a atacar todas as instituições que compõem o Estado, desvalorizando os grupos intermediários. Na boca desta falsa direita, nenhum jornalista presta, nenhum professor presta, nenhum artista presta, né? Nenhum juiz, nenhum congressista, ninguém presta, só eles, os auto-eleitos, a elite intelectual da direita, o presidente, os seus filhos, os seus ministros, nem o vice-presidente presta, não é? Então, o que nós temos aqui? Esses ataques contínuos, diários, constantes, partindo dos meios oficiais da Presidência da República e replicado por uma rede de robôs e de pessoas robôs, autômatos, pregando a desvalorização da sociedade e da cultura e dos poderes do Estado, o dia, todo santo dia, tem como fim destruir o próprio Estado. Então, existe o recurso do uso da tecnologia e das mídias sociais ou das redes sociais para destruir a organização sociocultural. É isso que está em curso no Brasil. O que está acontecendo com o Brasil atual é gravíssimo. O PT criou a guerra do nós contra eles. A falsa direita está fazendo exatamente a mesma coisa.
usando dos mesmos expedientes que a esquerda usava, dos mesmos métodos, das mesmas práticas, do mesmo processo, dizendo que está fazendo diferente. O Brasil foi mergulhado num caos que não existia. E esse caos vai ser alimentado porque ambas as partes, o petismo e o bolsonarismo, precisam de transformar a política como guerra para perverter o Estado. É muito sério o momento que o Brasil está vivendo, sobretudo porque a população não está entendendo que o Estado, como foi construído a partir do século XIX, não existe mais. E quem vai fazer a grande revolução da entrega do Brasil, enquanto soberania, enquanto território, enquanto sociedade, enquanto cultura, não vai ser a esquerda. A entrega do Brasil para o governo mundial vai ser feita pelas mãos da direita. Governo este que foi colocado no poder através de uma junta maçônica militar. A maçonaria, desde o século XVIII, desde 1717, conspira para criar a chamada República Maçônica Universal, que é um governo mundial invisível. É um Estado invisível. Para tanto, ela precisa de destruir os dois pressupostos necessários, que são os componentes do Estado: território e povo. Ela precisa, é dentro do território que nós temos a jurisdição estatal, chamado poder jurídico. Uma vez que ela destrói o território, ela destrói o estamento jurídico brasileiro, o estamento político, o estamento constitucional. Para finalizar, repito mais uma vez: por trás de todo esse discurso aparentemente benéfico de limpeza e de moralização da política brasileira, está existindo a destruição do Estado brasileiro. O que vai emergir depois disso é sombra, desilusão, tragédia, é nada. O desmonte que já foi feito até agora, em tão poucos meses de governo, é tão abissal que, se o PT tivesse feito isso, o Brasil teria vindo abaixo. Não. O Brasil será entregue para os poderes transnacionais como nunca antes foi entregue, exatamente pelas mãos da falsa direita, que foi colocada aí exatamente para fazer isso mesmo: entregar o Brasil, dizendo que na verdade está fazendo o oposto, está protegendo o Estado. Não, existe a destruição do Estado. Qualquer indivíduo minimamente sério, ao estudar todo o modelo teórico, filosófico, jurídico de Estado, há de chegar à conclusão clara e evidente de que a ideia de Estado que existia, que organizou-se, que tem uma característica, um Estado modal, um modo de ser da sociedade, ele não existe mais. Nós falamos em governo mundial sem entender minimamente como é que esse treco vai se realizar, como é que ele vai se propor. Então as pessoas repetem, como ventrílocos amestrados, um conceito e mantêm-se na superficialidade dessa repetição, sem procurar entender o que é o conceito. Nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.
Um abraço.